Mas voltando aqui falo que estamos falando aqui de arrependimento. Pela obediência da palavra, Deus é glorificado. Esta observação é contínua e é dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Salomão, no final da sua vida, com toda a sua experiência, do homem mais rico do mundo, do homem mais sábio que essa terra já teve, do homem mais rico que essa terra já teve, ele não poupou nada aos olhos dele, o homem que teve de tudo. Ele diz, no final, a receita que eu digo é: teme a Deus e guarda a sua palavra, porque no fim da vida todos darão conta a Deus. Então, o contrário da obediência é o que é? A desobediência. E a desobediência à lei do Senhor, ela é pecado e provoca uma separação. Separação essa que é eterna e leva o pecador à condenação. A condenação, ela é precedida pela desobediência. Está aqui em Romanos 6, Romanos 9 e João 3 também, o versículo 19. O homem é o único culpado judicialmente pelo resultado de sua ação pecaminosa. Pelo homem pecar, veio a queda. Está lá desde Gênesis escrito. A culpa não foi uma determinação divina. Nós cremos, quando a gente fala eleição e predestinação, ambas foram concedidas a todos. Mas, para isso, precisa do homem aceitar e negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Vamos agora falar sobre o preço da salvação. Tem preço a salvação? Olha o que a palavra diz aqui em Salmos, o salmista diz aqui no Salmos 48, versículo 9. É muito alto para o homem comprar a si mesmo. Ele não consegue comprar. Diz aqui, que a redenção da alma é caríssima. Então, dê valor. Para você foi de graça, mas para o Filho de Deus custou a vida dele. Ele deu 100%. A gente, quando está lendo aquelas parábolas, né, da ovelha, o homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, e ele largou as 99 e foi buscar uma. Aí chega aquela mulher nos versículos seguintes, que diz que tinha 10 dracmas, perdeu uma, e ela foi. Aí depois entra do filho, aquele homem que tinha 2 filhos, perdeu um, buscou. E quando fala de mim e você, o que é que a Bíblia diz? Que Deus deu o seu único, quem tem um e dá um, eu só tenho essa caneta preta, eu te dou ela, eu só tinha ela, eu dei tudo. Então assim, foi caro, você é muito valioso. Aquele louvor, eu quero que valorize o que você tem, eu quero falar do valor que você tem. O valor é muito caro. Deus comprou e hoje temos Deus em nós através do Espírito Santo, mas um dia habitaremos com ele eternamente. O plano de Deus, como falamos aqui, ele não é oculto. O plano de Deus veio ali no Antigo Testamento, depois daquela promessa de Deus que da semente da mulher viria o Salvador. A gente vê Satanás usando homens para sacrificar crianças. A gente viu lá, quando Moisés nasceu, qual foi o decreto? Mata todas as crianças, e Moisés não morreu. Moisés também é uma tipologia de libertador, porque ele retirou o povo do Egito para levar para Canaã, para Jerusalém. Jesus Cristo veio e tirou o seu povo do Egito, que é o mundo, para levarmos para a nova Canaã, para a nova Jerusalém, que é a celeste, ou glória. Então assim, o sangue do Cordeiro, como eu falei, foi aspergido ali no Egito para tirar aquele povo do Egito, sem que a morte os tocasse. Mas aquilo foi feito através de um sangue de um animal puro. Ali, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Olha lá o que Levíticos diz, porque a vida da carne está no sangue. Sangue é vida. Pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, o sangue que fará expiação pela alma. Então a gente vê ali, o sangue sendo derramado ali, só que ali tudo prefigurando. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como um cordeiro para trazer salvação. Devemos aceitá-lo. O Cristo manso que, como está lá, foi como ovelha muda para o matadouro. Como está lá em Isaías 53, como está lá no Salmo 22, que o cordeiro foi morto, ele foi despedaçado, ele foi rasgado, ele foi seu sangue derramado para a salvação. Ali era uma morte substitutiva. Então assim, pecou, morreu.
Se a gente não saber o que é o pecado, a gente não vai dar valor ao que Cristo fez. Se você tomou uma multa, antes que essa multa chegasse a você, eu fosse lá, pegasse essa multa, pagasse, mesmo que você não soubesse, e aí, passado um ano, eu chego lá e diz assim, você teve uma multa aí, mas eu paguei. Você vai dizer, eu não vi, cadê que você pagou? Então, assim, você não vai crer. Você acha que não pagou. Então, assim, você não teve conhecimento da multa, você não vai dar valor ao pagamento dessa multa. Mas quando você entende, que você reconhece que você realmente transgrediu a lei, e alguém pagou por isso por você, você vai ficar grato. Então, assim, é importante a gente conhecer e entender o pecado, porque foi pelo pecado que Cristo padeceu, para nos livrar. Ele tomou sobre si a culpa, ele carregou. Isso foi uma generosidade tremenda, espetacular de Cristo por nós. Diz assim que Cristo foi ferido, Cristo foi oprimido, Cristo foi moído, Cristo foi desamparado. O único Filho de Deus, está escrito, como eu falei, em Salmo 22, e lá na cruz Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, ele teve, como a gente vê lá na Cristologia, você vai entender lá que assim, uma matéria vai completando a outra, vai fazendo um alicerce e você vai tendo conhecimento desses estudos. Então, uma matéria eu organizei de uma forma que você possa compreender. Um assunto vai complementando, vai ali, edificando sobre o outro. E aí a gente vai chegando a uma compreensão mais clara. A gente vê Salmo 22, Mateus 27, Zacarias 13, a gente vê Isaías 53, afirmando o preço pago. Dê valor ao preço da salvação. O preço pago pela salvação. Esse preço, nada menos de que humilhação, afronta, a morte de cruz. A morte de cruz, naquele contexto, era a pior morte que poderia ter. Se quisesse humilhar, além de matar, humilhar uma pessoa, seria crucificá-lo no madeiro para que todos pudessem ver ele lá, pendurado numa cruz, mostrando ali, lá, o pecado lá. Então, assim, você precisa valorizar, porque isso tudo foi para aplacar a ira de Deus sobre o mundo. Jesus Cristo diz, Pai, não, eu morro. Deus olhando da eternidade, a quem enviarei, quem há de por nós? Jesus Cristo ecoa, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Jesus Cristo deu a sua vida para pagar a nossa dívida. O preço que você acha, Cristo morreu, ele deu a vida dele lá, Deus deu o seu filho unigênito. Foi um amor, foi assim, Deus amou o mundo, mas de tal maneira que deu o seu filho. Você pode dar a vida pelo seu filho, você pode morrer por alguém, você pode morrer pela sua mãe, pelo seu pai, você pode morrer, agora você morrer pelo miserável, pelo pecador, ninguém dá a vida. Você pode dar a vida pelo justo, mas ninguém dá a vida pelo injusto. Ninguém dá a vida pelo criminoso. Ninguém dá a vida pelo um pecador que pagou. É assim, rapaz, errou, tem que pagar. Não é assim? Errou, tem que pagar? Pois é, assim é a justiça. A justiça humana é assim, a de Deus também é. Falando ainda, para fechar aqui, o preço pago pelo pecado, resumindo, sobre o preço do pecado. Deus não deve a sua misericórdia a ninguém. A sua graça, o seu perdão, ou a sua presença bondosa e eterna conosco, ele não devia isso a gente, não. Foi de livre, espontânea vontade de Deus. Aprove a Deus oferecer o seu filho, como está escrito na palavra. O pecado merece somente a justiça divina. Quem julga o pecador, a morte eterna. É isso que o homem merece. É a justiça de Deus que prescreve que o pecador seja separado eternamente da sua presença. Então, assim, porque sempre foi colocado, como eu disse, está aqui, bênção e maldição. Foi uma escolha. E hoje continua sendo escolha. Quando falamos de salvação, falamos de passado, presente e futuro. Então, todo dia não é exposto à escolha. Escolha a cada dia. Sexta-feira hoje, 24 de maio de 2024. Toma aqui, Alex, aqui, bênção e maldição. Todo dia isso aqui está para a nossa vida. Então, a salvação é algo presente, é algo do passado e é algo futuro. Todos os dias devemos estar buscando. Então, assim, o preço deve ser pago pelo pecado. Tem que ser mais do que somente uma ajuda, uma chance ou um jeitinho divino para o pecador. Pelo estudo da Bíblia, podemos entender melhor não somente o que causou um preço a ser pago pelo pecado, mas o próprio preço pago. Entenderemos que esse preço, pela Bíblia, irmão, a gente vê aqui, que aquele que não conheceu o pecado, o fez. Jesus se fez pecado para que nele
fosse feita a justiça de Deus, característico da pessoa dada como preço para pagar o pecado. São apontadas pela palavra, aquela usada em 2 Coríntios 5:21. Não foi por qualquer coisa que foi pago, foi caríssimo o preço da salvação. Então vamos falar agora aqui, mais um tópico aqui. Falamos aqui sobre o preço da salvação, que foi muito caro. Falamos aqui agora sobre fé e perdão. Fé e perdão. Duas coisas são requeridas para a justiça. A fé cabe a nós, é a nossa parte. E o perdão é a parte de Deus. Este é o pensamento contínuo durante toda a Bíblia. Está lá em Abacuque que o justo viverá da fé. Justo porque lá na frente vamos ver, precisamos ser justificados. A Bíblia também aqui nos fala em Isaías: tu conservarás em paz cuja aquele mente está firme em ti, por aquele que confia em ti. Então, a gente precisa ter nossa confiança posta em Deus. Confiança é fé. É importante a gente saber que a nossa fé, quando a gente fala eu tenho fé, essa fé não está falando da fé em nós mesmos. Porque você pode subir numa mesa dessa e ter fé. Não, eu tenho fé que não vai quebrar. Você sobe ali, uma fé natural. Mas essa fé que a gente fala aqui é uma fé que ultrapassa. Essa fé aqui é uma fé salvadora. Estamos falando de uma fé salvadora. É o tipo de fé que Jesus Cristo exige que seja necessária da nossa parte. É o tipo de fé que o homem necessita para ser salvo. E você pode ter fé que alguém pode tomar alguma coisa emprestado que ela vai devolver. Não, eu confio, eu tenho fé que ele vai devolver. Esse é um tipo de fé, a fé natural, mas estamos falando aqui da fé salvadora, da fé em Cristo. Isso acontece através da pregação do Evangelho. Você ouve a palavra de Deus, que dá ouvido àquele que ouve a minha voz, né? Aquele que ouve. Então, assim, fala de escutar a voz de Deus. Toda iniciativa em apontar o caminho da salvação, ela parte da parte de Deus, que usa os seus servos para levar até a palavra. Essa palavra chegou até mim um dia e está chegando a você, e você vai fazer com que ela chegue a outras pessoas.